Saudações a todos. Hoje vou fazer um vídeo rápido para falar a respeito do pneu Technic Stroker, medida 160, 60, 17, tá? Estou usando ele na minha CB500F, ano 2013, modelo 2014, tá certo? Fiz a instalação desse pneu no dia 4 de março de 2021 e hoje é 17 de abril de 2023. Então foram um pouco mais de 2 anos e mais ou menos ali uns 8.000 quilômetros rodados, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é importante deixar bem claro, tá? Esse pneu aqui, e pneus da Technic em geral, quando você vai avaliar ali o custo dele, geralmente eles são bem mais baratos do que outras marcas, como a Michelin, como Pirelli, como Dunlop, né, Metzeler. E aí você para analisar um pouco. Então, em alguns casos, ele vale um terço do que os outros valem, né? E assim por diante. Só que assim, não existe fórmula mágica, tá? Então, se esse pneu aqui ele custa um terço de um Pirelli, ele vai ter tudo por um terço também, né? Então, assim, a gente acredita que a durabilidade vai ser um terço, a aderência dele vai ser um terço, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim, que a gente tem que entender. Você não vai querer pagar um preço barato e ter algo superior àquilo que custa o dobro do preço, tá? Isso não existe fórmula mágica, tá bom? Então, é assim, agora que a gente deixou isso claro, né? Eu vou falar a minha experiência, né? Quais são os meus pontos, tá? Primeira coisa, o pneu é ruim? Não, o pneu não é ruim, tá? Conforme eu falei, já rodei 8.000 quilômetros, dentre esses 8.000, tá? Maioria em rodovias, tá? Ali, rodovias boas, que aqui existem no estado de São Paulo, Castelo Branco, a Bandeirantes, né? A rodovia Dom Pedro, e outras nem tanto, né, que são aquelas rodovias vicinais, tá? Rodovia do Açúcar, são rodovias ali um pouco inferiores que já tem uma recapagem um pouco mais acentuada do asfalto, já é um asfalto bem inferior, tá certo? O pneu se comporta muito bem, já andei na chuva, o pneu se comporta muito bem na chuva também, tá? Só que assim, você tem que entender os limites, tá certo? Então assim, abusar de maneira nenhuma, tá bom? Se vocês forem olhar aqui, ó, vocês podem ver que a banda de rodagem dele, do meu, tá bem acentuada no meio, tá? Eu tenho uma pilotagem bem conservadora, porque eu entendo que ele não é um pneu para você ficar arriscando fazer curva, em dias de chuva, asfalto molhado ou numa condição mais adversa, não é para você estar abusando, tá? Se você abusar, você vai estar se expondo ao risco de uma queda ali, tá certo? E isso aí, quando a gente já tem um equipamento de excelentíssima qualidade, você já está prestando atenção, já se torna perigoso, né? Você tá se expondo ali, né? Então imagine com um equipamento que tem ali algumas questões que são um pouco mais inferiores, tá certo? Não que seja ruim, é inferior, isso é um fato, tá certo? A gente não pode dizer que esse fato não existe, tá? Ele existe. O pneu é sim um pouco inferior, mas não é uma coisa assim que atrapalharia o uso, tá certo? Então a gente tem que entender isso, tá? Mas é para quem anda de boa, tá? Respeita ali a velocidade da via, não abusa, não deita em curva, não abusa quando a pista está molhada ou quando está um pouco mais escorregadia devido a algum óleo, né? Alguma garoa, sei lá, alguma areia, um detrito. Então ele vai muito bem, tá? É isso que eu queria dizer. Então, eu acho que pelo custo-benefício se vale sim muito a pena. Aí só fazer um outro paralelo que é em relação à duração, né, do pneu, né? Então, preço por quilometragem rodada, tá? E ainda tem aqui, uma marca de TWI. Não sei se eu vou conseguir focar legal no vídeo, mas tá aí, ó, tá vendo? É uma marca de TWI. Esse TWI aqui, ele tem ainda mais ou menos, uns de 4 a 5 milímetros ainda para chegar nele, tá? Eu não sei o quanto eu vou conseguir rodar, tá? Eu sei que eu já rodei 8.000, a gente já nota uma certa deformidade ali, ele ficando um pouco mais quadrado no meio, tá? Então quem olha assim, quem é mais tem uma visão mais apurada, entende um pouco mais do assunto, percebe que o pneu já está tendo um desgaste ali, tá começando a se deformar, tá certo?
Mas pra falar a verdade, eu não sei quanto mais eu consigo rodar. Talvez mais uns 15, mais uns 20 mil. Talvez, tá? Então, assim, eu não tenho muita base com essa moto aqui pra dizer, porque esse é o segundo pneu traseiro que eu uso, tá? Eu rodo muito pouco com essa moto. Essa moto aqui é uma moto dos finais de semana e que eu faço algumas viagens ali quando necessário. Então, depende muito de como eu vou rodar. Se eu vou rodar mais na cidade, se eu vou rodar mais na estrada, tá? Mas a minha percepção é que ele rode mais uns 20 mil, tá certo? E até agora eu não peguei nenhum furo, já caí em buracos, tudo certo, tá? Nada de deformidade, nada de o pneu soltar, que tem muitos comentários que a gente vê falando que o pneu deforma, que o pneu ele solta, né? Na espécie de como se fosse um pneu remold, né? Que vem vai como se fosse uma tira de borracha colada em cima, tá? Não, muito pelo contrário, o pneu se comporta muito bem, desde que você entenda, né, o equipamento que você está usando, tá certo? Não vai querer colocar um pneu desse aqui e fazer curva igual o Valentino Rossi, porque vai escorregar e você vai cair, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Preciso trocar o pneu dianteiro. Vou fazer um estudo aí, vou ver se compensa colocar um Technic também, tá? Não por questão de qualidade em si, mas por questão de preço mesmo, né? Então, muitas das vezes a gente acaba achando uma promoção de uma marca um pouco mais superior e aí seria interessante sim estar fazendo a aquisição dessa marca um pouco superior, tá? Mas se a gente não encontrar uma promoção, não encontrar algo que não seja muito vantajoso, é, eu vou estar optando pelo Technic mesmo, tá certo? Pneu que me serve muito bem e não tenho nenhuma reclamação a fazer. Então eu tava dando uma olhada aqui na tabela, na etiqueta da tabela da moto. Ele fala, né, as marcas aqui, marca dos pneus, né, Dunlop ou Metzeler. Eu fiz uma pesquisa rápida, esses dois pneus que a própria moto indica para se utilizar tá saindo na faixa de 1.100 a 1.400 reais. Eu acho assim um preço um pouco abusivo, sabe? A gente sabe que existem questões ali de impostos atrelados, mas pô, cara, não é muito, eu acho que se torna pesado, tá certo? Para uma moto de porte desse aqui, tá? Que o meu uso exclusivo é lazer. Talvez se eu fosse fazer um track day, andar em pista, pô, eu acho que seria interessante fazer a aquisição de um pneu de uma marca melhor, até para ganhar em desempenho, tá certo? Mas é o que a gente precisa, a gente que é usuário ali, faz o mero uso para o lazer, né? A gente precisa ali estar dentro da legislação, então você tem um pneu que tá com os frisos bons, né? A questão dos sulcos do pneu num dia de chuva. E ter algo ali que seguro que te leve do ponto A para o ponto B sem nenhum problema, tá? E esse pneu ele faz isso muito bem, tá certo? Então eu acho que é isso. O vídeo ficou um pouco longo aí, 8 minutos, mas eu acho que vai dar pra ter uma ideia bem bacana do que é, de como é o pneu, tá? Então, eu tô com ele na moto instalado há 2 anos, tá? Ele começa a apresentar umas micro fissuras aqui a borracha. Isso é normal, todo pneu acontece isso por conta do tempo, tá? Na verdade, assim, eu sei que existem pessoas aí que andam bem mais do que eu, que a cada 6 meses trocam um pneu traseiro, tá? Mas eu rodo muito pouco. Agora tô voltando a rodar mais, mas os últimos 2 anos aí foram bem complicados pra mim. Então a moto ficou muito guardada durante muito tempo, tá certo? Então é isso aí. A moto tá aí, um espetáculo de moto, né? A gente não tem o que dizer. Fiz a instalação de um bagageiro em um baú, bagageiro da Chapan. Acho que esse bagageiro nem existe mais pra comprar. Chapan faz muitos anos que não faz. Consegui ele numa compra assim, negócio da China que eu vi no site da Magazine Luiza lá, um vendedor. Eu acho que não teve atualização de preço, acabei fazendo aquisição de dois, um pra mim, um pro meu pai. Excelente, excelente. Não tenho nada a reclamar, tá certo? É isso aí. Até o próximo vídeo.